Muito bem, começando o segundo episódio do segundo dia da Brasil Promotion, edição 2024, com mais esse podcast sempre trazendo assuntos pertinentes dentro do marketing, live marketing e, é claro, negócios. E por falar em marketing, negócios e principalmente criação, hoje, como não poderia deixar de ser, pessoas ligadas totalmente nesse segmento. Vou começar a conversar aqui com o nosso querido convidado, que é o Alexandre Reibaldi, é isso mesmo? Reibaldi, é mais pobre. Que é professor de pós-graduação lá do Centro Universitário Belas Artes, que eu particularmente admiro. Proprietário também, é Ctrl+D Publicidade? Isso. Ctrl+D Publicidade e também professor da Casper Libero. Eu vou começar então pedindo para que você faça uma breve apresentação do seu currículo. Isso aqui realmente é só para a gente chamar a atenção dos nossos ouvintes, telespectadores da nossa audiência, para que você conte um pouquinho da sua trajetória e aí, em definitivo, a gente entra no nosso papo. Bem, acho que a palavra que me define é bêbado. Não, brincando. Nas horas vagas. Né? De vez em quando eu trabalho. Tem que apresentar. Então, eu não sou mais professor da Casper, fiquei muitos anos lá, né? Tá. Mas eu tenho uma agência há 15 anos, a agência Ctrl+D, é uma agência de pequeno porte, mas é uma agência hoje que trabalha com grandes clientes. A gente faz muita coisa para a Ginomoto, a gente fazia muita coisa para a Maguari, faz muita coisa para a do Coco, faz muita coisa para a Sertrade, enfim. Infinidade de clientes, né? Uhum. Estudei muito aí e tô aí para isso, cara. Se precisar, hoje eu trabalho muito com criação, né? E vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Bacana. Irmão, como professor, a gente sempre foca nos papos que a gente tem aqui com os demais convidados, a importância da educação, né? Eu acho que a gente tem hoje um modelo de educação que ainda está em evolução, né, em vista de alguns países, que é a educação disruptiva, né, onde você não tem um professor ali só impondo, né. Acho que hoje você tem um leque um pouco maior para educar essa galera nova que já vem com um chipzinho todo diferenciado, né. Não, e com certeza, né, assim, falando principalmente na área de educação universitária, né, onde eu tenho um pouco mais de experiência, existe uma preocupação muito do aluno quando chega na faculdade em aprender habilidades técnicas. Isso. E as habilidades técnicas com o tempo se mudam. Exato. Né? E eu acho que a grande questão da universidade é pensar essa comunicação, né, essa formação da pessoa como ser humano. É diferente de você aprender a fazer um curso de Photoshop. Curso de Photoshop, você, vai ter um cara que vai te dar uma aula individual que é muito melhor. Mas quando você pensa na formação do ser humano, no pensamento complexo, crítico, né? A universidade acaba sendo muito importante. Por isso que é importante ter aula de filosofia, antropologia, né? E assim, a criatividade é sempre um passo importante, né? E a criatividade dificilmente você vai medir com a prova, dificilmente você vai medir com um trabalho. Eu posso medir algumas habilidades técnicas, mas toda vez que eu avalio qualquer coisa que seja criativa, eu sempre vou partir de um repertório que é meu. Exato. E aí esse repertório muitas vezes não condiz do aluno. Uhum. Né? Aí o que você tenta fazer é aproximar daquele repertório do mercado. Exato. Porque não adianta nada você fazer uma coisa que seja muito bonita para você, que você vira artista. Você não vira publicitário. Verdade. Você tem que fazer uma coisa que seja visualmente compatível com o que o mercado atende hoje, mas tem que ter aqueles 10% safadão. Exato. Que senão não tem como ficar tudo igual. Muitas vezes desenvolver as habilidades, né? Muitas vezes você percebe que o aluno tem uma propensão a uma determinada área, ou já tem uma preferência, né? E às vezes o professor tem essa habilidade também de ter esse feeling, né? Pô, acho que esse caminho é o melhor para você e começar já essa meio que uma orientação no sentido profissional. Total, né? Assim, antigamente, você fala aí dos anos 90, nos 2000, uma pessoa entrava numa faculdade de publicidade vendo filme daqueles do Crazy People, né? Aquele que o cara entrava maluco num sanatório e fazia aquela propaganda maluca e todo mundo achava lindo. Hoje em dia, né, a grande pegadinha é que tem muita gente que se forma em comunicação e trabalha com Excel o dia inteiro. Verdade. Então, assim, planilha atrás de número, atrás de outras coisas. E isso é engraçado, né? Porque tira um pouco do estereótipo do publicitário porra louca, Exato. que usava droga, que fazia, não sei o quê. E hoje a gente tem o estereótipo de pessoas extremamente técnicas, claro, com um quê disruptivo, com uma vontade de fazer diferente. Até brinco, né? Que a pessoa que vai para o marketing ou para publicidade, ele tem alguma coisa criativa, senão ele é para administração. Então, ele tem essa vontade de fazer diferente. Só que conseguido como professor e conseguir levar o caminho como dominar essa criatividade, que muitas vezes não é fazendo um layout, é fazendo uma mídia diferente, é propondo uma ação diferente.
Muitas vezes eu vejo um planejamento muito mais criativo que algumas criações. Né? Até porque pela imensidade que a gente tem de ferramentas online hoje aproximam a parte técnica. Mas a criação, a elaboração de um projeto, a elaboração de um site, ou de um aplicativo, ou de uma propaganda, aí sim a gente tem a criatividade que pode ser falada. Isso pra gente nem entrou aqui nos assuntos, né, do nosso roteiro. Eu vou desvirtuando, eu te falei que eu falo muito. Ótimo, isso que é bacana, né? Porque a gente estava conversando aqui fora do ar. A grande vantagem dessa ferramenta podcast, não é à toa que a Brasil Promotion abraçou essa ideia esse ano, justamente por isso, porque a gente traz muitas vezes palestrantes, traz o próprio expositor aqui para bater um papo, e muitas vezes ele fala alguma coisa que no decorrer do atendimento, ou mesmo de uma visitação, ele não tem essa possibilidade, que é justamente humanizar a marca, né? Que é o que todo mundo está buscando hoje, né? Ninguém mais compra produtos, ninguém compra mais serviços, é uma experiência, né? E eu acho que isso facilita, encurta um pouquinho o caminho. Não, com certeza, né? Eu acho que assim, a gente está até falando, aliás, esqueci de agradecer a Brasil Promotion, o convite, eu fui extremamente mal educado. Imagina. Mas a gente fala assim, muitas vezes a gente não compra um produto, a gente compra uma solução. Exato. Né? E aí a gente fala assim, poxa, eu não compro aula de inglês, eu compro falar inglês. Exato. O dia que a gente tem um chip para falar inglês, acabou as aulas de inglês. Então, assim, isso é uma visão onde o consumidor está no centro. Sim. Não importa, eu dou aula de inglês e aí eu vou morrer com o meu curso na mão. Não, se você está preocupado em passar o conhecimento de inglês, por exemplo, né, no exemplo que eu estou dando, você tem que estar preparado para as novas tecnologias, bem como entender o que o teu cliente quer, que muitas vezes é a maneira mais fácil de ser feita alguma coisa. E isso vai mudar muito ao longo do marketing. Porque muitas vezes, assim, era muito comum, e isso eu estou falando do mercado de consumidor final, tinha cliente que pegava o produto, jogava na gôndola, se vingou, eu faço isso. Exato. E depois ia ver no relatório, depois de muito tempo, né? Até em termos de mídia, compra de mídia, se for pensar, antigamente você jogava na televisão, a aferição era a aferição da potencialidade de compreensão da mensagem era muito baixa. Sim. Porque você tinha uma pesquisa muitos dias depois, e é acabado para uma pessoa. Hoje não, hoje as máquinas fazem isso em tempo real. Exato. Você tem o feedback do cliente em tempo real. Se ele está gostando das pessoas que estão entrando na live, as pessoas que estão saindo. Quantas pessoas começaram esse vídeo agora que a gente está falando já pararam? Exato. A gente consegue olhar na própria linha do YouTube a parte mais interessante. Exato. E as pessoas não cortam para aquela parte. A pessoa faz o próprio corte do corte, isso. Né? É muito louco. Então, assim, é tudo pensando no usuário, não Exato. de quem está fazendo, né? Bacana. Bom, agora a gente está fazendo um trocadilho aqui. A musa e o monstro. Falando em criatividade, a gente também tentou usar um pouquinho dela para formular as perguntas, né? Todo criativo tem as suas inspirações e também desafios, né? Se você pudesse personificar, né, a sua maior musa e o seu maior monstro criativo, quais seriam e como esses dois elementos modam o seu trabalho no dia a dia? É a minha esposa. minha musa e meu monstro. Não, é brincadeira à parte. Coincidência. É tipo Jack Hyde ao mesmo tempo. Assim, o médico e o monstro. Não, brincadeira assim, o que eu tenho muito como musa de design, eu gosto muito da criação europeia, principalmente do conhecimento bem suíço da coisa, onde a função é mais importante até do que a beleza, né? A gente entra na questão da beleza ser subjetiva ou não. Gosto bastante do design italiano para algumas coisas clássicas. Comunicação, propaganda, os Estados Unidos é infinitamente melhor. Sim. A comunicação na Europa chega a ser patética em alguns lugares perto da nossa. É muito feio, eles não têm muita noção de diagramação. A gente vive nesse meio mundo onde a gente fica entre o varejo e o branding. Exato. E nessa meia colocação ali a gente tem um pouco de experiência de um. Talvez a gente não tenha o supra-sumo do design em alguns casos, ainda que temos grandes empresas de design no Brasil, a Tátil, a Future Brand, enfim, eu posso enumerar várias. Mas em compensação, não é tão popular ainda o design. Exato. Ainda é restrito a algumas grandes marcas. Lá já é um pouco mais popular, né? Eu acredito que até em virtude de um excesso de mão de obra que você encontra ali. Né? Já em compensação, quando a gente fala de monstro, cara, varejo normalmente é o que aterroriza todo mundo. Porque o varejo tem uma linguagem própria, tem uma velocidade própria, né? E se você não está preparado para o punch, se você vem informado da publicidade, achando que você vai fazer a propaganda linda, maravilhosa, com 25 atores e 1 milhão de produção, não vai acontecer. Varejo é onde está a maior parte do dinheiro, Exato. é onde está ali a decisão final de compra, é onde normalmente, né, desde a época que eu vendia automóvel, fazer propaganda de carro, era sexta-feira com a lista dos carros, a gente virava à noite para entregar no jornal, para entregar o do fim de semana, né?
Hoje em dia, não. Diagramação, aquela coisa toda, né? Bem... Diagramação é maluco. Eu lembro que passar um arquivo pro FTP era um inferno. Exato. Eu lembro uma vez que a gente estava fazendo um multipage pro Estadão, o mídia gravou um CD e saiu correndo debaixo da chuva para entregar o anúncio, porque o negócio não estava indo pro online, né? Então, isso é muito louco. Uhum. Em compensação, o varejo, ele te dá essa oportunidade hoje de ser e ter mais dinheiro, porque é efetivamente o que faz a maior conversão final. Uhum. Pensando em etapa de funil, o varejo vai ser ali aquele finalzinho, aquele empurrão, o cara já decidiu qual carro, ele já viu o modelo, agora ele está só esperando chegar a oferta. E é onde o pessoal vê. Exato. E onde você bota dinheiro, sai do outro lado no automático. Uhum. Quando eu faço uma propaganda de branding, e aí sim, talvez a musa, né? Quando eu faço uma campanha de branding, onde eu consigo configurar a imagem da marca, onde eu consigo a percepção daquela marca, dificilmente eu faço uma propaganda falando, nossa, Volkswagen é um carro alemão muito confiável. Uhum. Isso não vai fazer uma venda do outro lado amanhã. Exato. Mas se eu falar, sei lá, Polo, R$5.000 mais barato, vende no outro dia. Exato. E assim, você não pode fazer um sem não fazer o outro, né? Uhum. Um depende do outro. Porque se eu fizer só promoção, só varejo, só a parte final, eu corro a minha marca de uma maneira que o cara perde valor. Exato. Então, sim, eu preciso do branding. Né, e muitas vezes, desculpa, eu estou desvirtuando a pergunta. Não, de maneira alguma. E muitas vezes fazer branding é um suprassumo, mas em compensação é uma parte onde a agência tem um pouco mais de liberdade, onde as agências agora são as agências de Big Idea que fazem esses conceitos maiores. Exato. Mas quem faz ali o dia a dia são os números, é a conversão, é a taxa de clique, e isso vai estar no varejo. Exato. E pegando o gancho de você dessas grandes marcas, a gente teve assim, essa mudança de paradigma com a chegada dos carros elétricos. Tem uma grande empresa, né, uma grande fabricante de carros elétricos, não só fabrica carro elétrico, mas também as baterias, né? A mudança de paradigma a partir da entrada deles no mercado e como o restante das empresas tiveram que meio que adiantar os processos, né? É muito louco, né? Tem uma propaganda com o Ricardo Amorim, que eu gosto bastante também, que ele fala, o carro já é pensado, ele começa da concepção de maneira diferente. Então, já parte daí. Então, não é um celular com um carro acoplado, não é um carro com um celular ligado, né? Teria uma visão diferente. Mas é muito interessante pensar em estratégia de venda, porque assim, muitas vezes as chinesas chegaram no Brasil com preço barato, achando que o preço ia acabar convencendo as pessoas. E tanto as chinesas quanto a própria Hyundai, né? A Hyundai, a primeira vinda da Hyundai, ela tinha um preço bem competitivo. Exato. É o que ela fez. Não, vou me colar com as tops, vou botar um preço mais alto, para só depois de alguns anos vir com a HB20, um produto mais popular. Foi. Né? Porque só valor, acaba com a marca. Exato. Eles tiveram que melhorar toda a percepção de marca, né? A Chery mesmo, antes de fazer a parceria com a Caoa, trazer aquele QQ que era terrível. Aquele carro, mas tinha outros carros, né? Não era tão terrível quanto o Lada, lembra dessa época dos russos? Eu lembro, mas não quero confessabilidade. Assim, o Lada era... Até hoje o Niva, né? Tem uma galera que curte o Niva pra fazer off-road, porque é um carro muito forte. Né? Foi. E agora, mudando um pouquinho de assunto, fala de briefing, né? Briefing também, briefing e a alma, né? Meio que se fundem. O briefing é como uma receita, mas a criação, que é a tua área, é realmente uma arte, como você falou, né? E como é que você consegue equilibrar essas demandas de um cliente, uma visão mais artística e transformar isso no briefing em algo mais atraente, memorável, né? Verdadeiramente memorável? O grande problema do briefing é o briefing ao passado. Assim, aquela coisa, desculpa, eu estou cheio de trocadilho. Entender mas assim, a ideia da pessoa. Porque assim, para eu trazer uma solução, eu preciso saber a pergunta. Exato. E aí, esse trabalho de conseguir entender cliente, acho que é o grande diferencial. Vou dar um salto quântico agora aí, para IA. Porque assim, as pessoas não sabem pedir o que elas querem. Exato. Elas não sabem... Então, se eu falar para você, imagina uma mulher. Aí você vai imaginar o olho da mulher mais bonita que você imaginou, um nariz ou um rosto e tal, né? Aí você junta tudo, não orna. Exato. Aí quando você vê alguma coisa pronta, você fala, por aqui eu vou, aí eu arrumando um olho, vou arrumando uma coisa assim. Usei um exemplo de estética, mas isso acontece muito quando a gente fala de criação. Sim. Então, assim, muitas vezes eu tenho que fazer um primeiro trabalho, nem que seja inaugural, para a pessoa conseguir realizar aquilo e a partir dali começar a fazer modificações. Sim, sim. Cara, briefing, eu sempre gosto de ligar, principalmente começo de trabalho. Alteração não, né? Alteraçãozinho, troca uma imagem pela outra rápido. Mas quando a gente fala de, poxa, tô criando uma campanha nova, eu preciso entender o cliente, eu preciso estar vivendo do cliente, aí a gente vai entrar numa questão muito de empatia, né? Exatamente. Que, mais uma vez, se a gente ficar só tentando discutir se a
se é bonito ou feio, a gente vai entrar numa questão tão subjetiva. Muito relativo, E aí a gente não vai para lugar nenhum. Exato. Mas se a gente for realmente tentar entender como soluciona aquele problema e colocando como uma parte da equipe dele, e aí é claro, não tem milhões de nomes mais bonitos que Customer Center, né? Quando a gente tinha começado a falar um pouco antes. Exato. Mas nada mais é do que, eu tenho um cliente, ele tem um problema, e como é que a gente vai resolver isso? Suas dores, né? Suas dores. E aí, a questão do feedback do cliente não do meu cliente, mas do cliente do meu cliente. Exato. Né? Hoje, com a internet, é muito fácil a gente ter essa riqueza de feedbacks. É muito rápido, eu consigo medir em tempo real. Quantas pessoas estão clicando, quantas pessoas... Você faz uma ação no Big Brother, você tem em tempo real quantas pessoas clicaram, compraram, um Black Friday, subiu um banner novo, já sabe como vai clicar, isso em tempo real. E aí entender como resolver o problema do meu cliente também vai a partir de análise de dados, que eu vou pegar através desses feedbacks. Então, assim, se de um lado a criação hoje acaba meio refém de pesquisa, muitas vezes a parte mais criativa acaba sendo um pouco deixada para trás, Exato. Mas hoje eu vejo a gente quase como um mecânico da comunicação. A gente pega um problema, a gente entende o problema e a gente vai tentar solucionar aquilo. E isso em tempo real. Exato. O pessoal que isso é máquina de fazer louco, né? Exatamente. Então, porque isso é muita gente trabalhando. Imagina você pega um site do Mercado Livre, da Amazon, trabalhando em tempo real numa Black Friday, quantidade de pessoas trabalhando, medindo cliques, medindo follows, enfim, é muito interessante, cara. É uma área que realmente hoje a pesquisa, né, a pesquisa em tempo real, a facilidade que a gente tem hoje de ter esse feedback agiliza incrível. todo o processo, né? Toda a cadeia produtiva aí da que criação. é um dos métodos de criação ou de produção que eu ágil. Exato. A palavra que você falou, acho que mata pau. É o ágil. Então, assim, você tem ali o próprio design thinking, ele é baseado no feedback como que tá indo até agora? Tal, volta pro começo. Exato. Então, tô sentindo, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é antigão, quase pré-internet, ele veio no comecinho, chama Don't Make Me Think. Não me faça pensar. Porque é isso que o usuário quer. Exato. É isso que o meu cliente quer, ele não quer pensar. Tudo mastigadinho, né? E Mastigadinho. agora mais, né, com essa nova geração chegando aí, que é o feed infinito, as dopaminas sendo emitidas rapidamente. Você tem noção que a geração de streamings hoje deixou uma galera deixar de ser pirata, porque é fácil. Ser pirata antigamente, fazer torrent e tal, era um trabalho. Exato. O cara era meio técnico para fazer isso. Mas era baratinho. Sim. Então as pessoas que fizeram, pagar R$15 por mês, eu prefiro pagar para não ter que tentar, passo para minha avó. Eu acredito, agora falando em facilidade, em experiência de usuário, que se continuar muito caro, a pessoa precisar começar a assinar muitos streamings para abrir espaço para pirataria. Com certeza. Ainda que a pirataria tem hoje alguns aplicativos que são muito fáceis também. Equipamentos, né? Equipamentos, né? Eu não tenho mais aquele trabalho, mas com certeza o Netflix não ganha só pelo conteúdo, ganha pela facilidade de usar o conteúdo. Sim. Né? A facilidade e simplicidade de eu clicar até ele na hora. Exato. Entrar no mérito aí do Big Brother, né? Porque a gente está falando tanto de inovação, de digitalização, mas a televisão, né, em termos de público, de massa, ainda tem esse efeito, né? Tanto que as marcas estão ali sempre concorrendo, né? Querendo seu espaço no Big Brother. Volume, né? Assim, eu tenho impressão, as marcas, a TV hoje é restrita a grandes anunciantes, aliás, uns 20 anos pra cá é restrita a grandes anunciantes. Eu sou palmeirense, mas você pensa que antigamente uma Calunga, uma papelaria patrocinava o Corinthians, que é um dos maiores times do Brasil. Hoje é impossível pensar nisso. Nem a própria Calunga tendo crescido do jeito que cresceu, Exato. acho que hoje é possível aceitar, né? Aliás, hoje a gente não tem quase produto em camiseta. Verdade. A gente só tem bet, né? Ou instituição financeira. Isso. Que é o caso do Palmeiras, que é a Crefisa. E aí, por que eu tô falando isso? Porque acaba sendo uma mídia muito cara. Sim. A mídia tradicional acaba sendo um tiro de uma bomba nuclear, assim. Não é todo mundo que tem capacidade de usar um tiro de canhão, uma bomba nuclear. Exatamente. E aí as pessoas vão com de festinzinho na internet. E isso é legal. Isso. Porque possibilita. Democratizou de uma certa forma, né? Democratizou. Mas existe uma tendência agora, a gente ter mesmo a TV aberta em alguns países, já estão testando a TV aberta com propaganda direcionada por bairro. Então, assim, você está assistindo a Globo, mas a Globo que assiste você vai ser diferente a propaganda do que do teu vizinho, alguns negócios. E é muito louco. O Netflix ele tem uma ferramenta de personalização, ainda voltando pro tema original. Não sei se você reparou, se você assistir muito filme do Adam Sandler, todos os filmes no qual ele aparece, ele vai estar na capa. Ele não precisa ser o ator principal. Verdade, muda. As capas vão mudando. As capas mudam conforme a sua preferência. Verdade. Então ele vê qual ator performa melhor para você, qual imagem performa melhor para você,
e a partir daquilo ali você tem uma experiência de navegação personalizada. Verdade. Isso é maluco. O mundo que eu vivo é muito diferente do seu mundo, Sim. e muito diferente do dele, do É. mundo aqui. É muito particular. Legal. Vamos falar de storytelling, né? Que acho que é a cereja do bolo nesse sentido, porque as narrativas, as envolventes, são a chave para conectar com o público, né? Qual que é a história mais inspiradora, se é que você pode contar uma delas, né? Que já ajudou a contar como ela te impactou pessoalmente, assim, se é que dá para falar pessoalmente, né? De um projeto. Nossa, tem um projeto que eu fiz há uns anos atrás que eu achei muito bacana. É que a gente fala, né? Cada projeto é um filho, né? É difícil você destacar um só, né? Não, com certeza, cara. Assim, e muitas vezes tem pequenas experiências, né, cara? Eu, quando era estagiário, tive a oportunidade de trabalhar nas Olimpíadas de Turim em inverno, ou seja, na Itália, o que me realmente mudou muito minha capacidade de compreensão. Uhum. Mas a história de começar a montar um grande evento, né, a gente fez as aberturas, na empresa que eu trabalhava. De contar esse evento, de emocionar uma pessoa, contar uma história, com certeza era incrível. Os outros criativos, eu era o cocô do cavalo do bandido, mas vendo aquilo numa universo. Nossa, abriu minha cabeça muito, muito legal, né? Eu tive o caso de participar de algumas propagandas de televisão. Eu lembro quando eu ainda era estagiário também. É que acho que são essas que marcam mais, né? Exato. São aquelas do começo de carreira que você fala, poxa, Deu uma viradinha de chave, fala, pô. Eu tive um chefe que hoje é uma autoridade na questão de criatividade, ainda que tenha parado de trabalhar na área de publicidade. Ele tinha criado uma promoção para a Volkswagen que tinha entrado um vírus na rede de computadores e mexido nos preços. Essa era a propaganda. Então estava tudo muito mais barato, então eu tinha que aproveitar. E na época eu não tinha quase computador, porque na época o computador não era para todo mundo na agência. O estagiário esperava as pessoas levantarem para ir no almoço para eu poder usar o computador delas. E aí eu lembro que eu peguei um dia, desenhei o vírus lá, tal, montei, e foi aprovado, foi dos diretores de arte. Eu, mais uma vez, eu tinha 17, 18 anos, e isso foi uma coisa que, eu falei, poxa, legal, eu vi a propaganda na televisão a primeira vez, o bichinho que eu tinha criado, e aquilo foi muito bacana. Show. Nossa, tem várias, campanhas de Maguari, do Coco, campanhas de, enfim, infinitas de site B2B também, muita coisa. Você falou de Itália, né? A Itália ainda continua sendo essa referência em termos de design, não só de veículos, tudo, né? Que foi há uns anos atrás, é meio que uma referência, mas... Eu acho que, como faz, design de objeto, com certeza. Também de objetos. Quando a gente pensar em Pininfarina, pensar enfim, toda a história deles de design, Alessi, enfim, é uma referência. E uma coisa que eu sinto muito diferente dali pra cá, eu tenho bastante contato lá ainda, é que eles têm muito prazer ainda em ver as coisas. Sim. E é muito louco, porque o tempo ali é um pouco mais lento que o tempo daqui. Então eles têm uma caneca, eles param, eles olham, chamam 3 italianos para ver o que eles acham. E aí eles pensam, enfim, eles gostam daquilo, né? Você vai numa família italiana, normalmente, você termina de comer, eles pegam a comida e todo mundo discute sobre aquilo. Eu achei que o tempero tava assim, o ponto da massa tava assado. E assim, de um lado meio, né, um pouco, caramba, né? Não é uma crítica, né? Mas é tradição faz parte de do degustar cotidiano. da coisa. Exato. Isso é uma coisa que a própria pensamento americano, brasileiro, né? Tudo é muito rápido, tudo muito efêmero. Uhum. Então, eles têm tempo para fazer uma forma, né? Tem tempo para dar palanque. Hoje em dia mesmo, né? Quem tem 5 minutos para dar para uma propaganda? Ninguém. Exato. Né? Quem tem 10 segundos? A própria entrevista mesmo com o CEO da Netflix, assim, lembrando, ele fala que o maior concorrente dele é o sono, né? A Amazon. É verdade. É maluco, por quê? Porque ele quer atenção. A atenção, o tempo que você perde, atenção. O que faz a gente criar uma horda de zumbis hoje. Você andar nas Paulista, talvez na Paulista não, que o pessoal rouba celular. Sim, mas é difícil ultimamente. Mas fica todo mundo abaixado, cabeça celular, eles não conseguem olhar pro lado, né? A facilidade do GPS também acaba evitando que a gente olhe ao redor. Então, assim, essa coisa que é tão voltado para mim, que o mundo lá fora não é mais tão interessante. Exato. Eu não tenho tempo pro outro, não tenho tempo para analisar, não tenho tempo para curtir um design de uma caneca. Exato. E eu acho que ali ainda é um pouquinho mais lento. Eu tive essa referência mais do que na Paulista. Fazia algum tempo que eu não andava de metrô. Não porque eu não gosto, eu gosto porque facilita muito. Eu detesto dirigir em São Paulo. Mas eu tive essa referência no próprio metrô. Todo mundo, né, com a cara no celular. Não tem mesmo aquele convívio. Até em relação à parte de educação, não tem mais quem dê o lugar para uma senhora e tal. Porque não existe a percepção. Às vezes, alguns são na maldade realmente. Sim. Mas você percebe que está muito individualizado. É uma baita ferramenta, mas a gente percebe essa falta de humanização também, né, nesse sentido. Tem muita gente se deixando levar de forma negativa com essa ferramenta tão importante. Não, com certeza, cara. Assim, e
mais uma vez, eu tenho uma experiência muito, muito minha. E é tão confortável ficar na minha bolha. Exato. Como é confortável ficar na minha música, com meus conteúdos, com as coisas que me agradam. E quando isso é talvez uma crítica à geração Z, é que eles têm menos tolerância por conta disso. Isso. Porque tá tudo já tão perfeitinho pra eles, como qualquer coisa incomoda, isso faz causa um melodrama, vamos dizer assim. E é engraçado, porque, vou dar um exemplo, eu tive 2 funcionários que moram muito próximo do outro, eles saíram da agência no mesmo horário e faziam questão de pegar metrô em vagão separado. E eram amigos. Mas por que vocês pegam? Não, porque assim eu já vou vendo minha série, eu já vou... E cara, é muito louco, porque parece que quer performar na série. Ele quer performar na mídia, ele quer estar sabendo de tudo. Se ele perde alguma coisa, é maluco isso. A gente tem um exemplo muito próximo aqui, nossa técnica, né, Sugui aqui, querido. Olha a geração Z aí. A gente está tentando tirar um pouquinho desses hábitos, assim. Eu acho que tem que saber intercalar, né, poder lidar com tudo isso, mas de uma outra forma. Mas a prova, desculpa, só te atravessando, a prova que isso tem em Salvação é um espaço de feira como hoje. Sim. As pessoas querem ver gente, as pessoas querem sair de trás do computador. Exatamente. Né? As feiras virtuais que tiveram na época da pandemia, me desculpe, foram terríveis. Tem coisa mais chata? A pessoa quer estar olhando, ela quer pegar na mão, ela quer ver. Exato. E assim, é claro, ela está muito menos disposta para sair de casa todo dia, mas uma feira como a Brasil Promotion abre a cabeça de quem está como cliente aqui agora, mas o cara vê várias coisas. É muito mais gostoso e fácil do que você pegar um catálogo online. Você vê a coisa acabada, você vê o detalhe. Não, o cara quer te mostrar, você vai lá e vê direto. No episódio anterior, a gente conversou com alguns expositores da área de PDV. Eles falaram exatamente isso. Do pós-pandemia, o que a gente teve de demanda, todo mundo querendo voltar, né, a pegar, ter o tato ali, ter aquele ambiente do varejo mesmo. Que é gostoso, né? Que é gostoso. Para mim, na minha época, era feira, né? As antigas feiras de bairro, que você poderia, né? O pessoal gritando, tudo, você pegando um pouquinho do alimento. Tem algumas ainda que tem essa tradição, né? Mas está cada vez mais escasso, porque é tudo online, né? Tudo você compra pelo computador, pelos e-commerces da vida. A pessoa prefere pagar mais caro. Assim, a pessoa não sai para dar 2 quarteirões em cima pedir a comida, ele pede o iFood. Exato. E assim, não só... E isso é muito louco, porque isso aqui é a sessão completa. Você não pede nem... Você tem a pizzaria, que tem o WhatsApp dela, você não vai pagar a entrega, você tem apenas a pizzaria no iFood. A pessoa prefere pedir no iFood, porque ela sabe que o cartão está pago, não vai ter que falar com ninguém, Exato. É só chegar e pegar. Né? Eu me preocupo, eu tenho 2 filhos, uma de 14 e um de 6, e eu sempre fico ali, né, acompanhando, filha, faz alguma coisinha mais diferente, seja diferenciada nesse sentido, resgata algumas coisas, né, são interessantes também, é legal você trabalhar os opostos, aí essa novidade, tudo que é. E ela está até empreendendo agora, conseguiu abrir um e-commercezinho de semijoias, tudo, eu dou um incentivo para ela, porque eu não tive essa oportunidade, né. Quando você se torna empreendedor, ainda mais um país como o Brasil, você tem muitos empecilhos que o próprio governo, enfim, essas situações que a gente sabe em termos fiscais, mas não tinha na época incentivo nenhum. Você tinha que ser, eu fui bancário. A minha mãe adorava. Nossa, o sonho dela era me ver carreira dentro, sendo um gerente, de repente um diretor. E eu nunca me encontrei naquele meio. Eu sou designer também, eu já começava a fazer alguns trabalhos extras. Não, mas aposentado dessa área. Mas eu sempre gostei de desenhar, principalmente desenho à mão. E eu fazia os trabalhos para o banco relacionados aos times de futebol de salão. E até surgiu oportunidades fora lá em algumas empresas que eram parceiras do banco que tentaram me levar. Mas a minha mãe, na época, né, a gente respeitava muito, não haja esse respeito, mas era aquela coisa muito tradicional. Não vai sair do banco. E eu continuei durante um tempo ainda em função disso. É isso, né? As carreiras antigamente eram mais seguras. Isso, né? Exatamente, a segurança. Era a segurança e tal. A gente também vem de um país um pouco mais pobre do que é hoje. Então você coloca nessa situação onde você tem essa pessoa que precisa de uma segurança. A gente até hoje, a gente não conta, né? O brasileiro, pelo menos eu não conto com nada que venha do Estado. Então assim, eu sei que se eu precisar me aposentar vai depender de mim, eu sei que se eu precisar de saúde vai ser do meu plano de saúde, eu sei que vai ser... Exatamente. Eu tento depender o mínimo possível disso. E aí quando você tem alguma segurança, que antigamente era emprego, você se agarra nela, né? E acaba até se metendo em alguma coisa. Exato. Mas a geração Z não abaixa a cabeça. Não, exatamente. Eles são diferentes, eles já nasceram com uma percepção diferente, uma relação diferente com o trabalho, não quer, tá aqui, ó, vaso, vou para outro. Isso. Né? E também acho que vai ser uma tendência de mercado. Cada vez mais você tem menos carteiras assinadas e mais projetos, né, individuais. E aí vem a questão, né? A gente está preparado para isso? O brasileiro médio está preparado para trabalhar com projeto individual? Exatamente. Porque assim, qual que é o problema disso? Quando tem a mamãe, governo ali, ou empresa, gerenciando sua vida,
é muito mais fácil você não cometer erros. Exato. É uma questão, por exemplo, eu estava discutindo, fugindo completamente do assunto, o FGTS, né? Pô, o FGTS é legal, não é legal? Por que é legal? Porque você guarda um dinheirinho quando tem ali. Mas você deveria ser capaz de guardar o dinheiro e aplicar Exato. melhor do que rende o governo. Educação financeira. Mas quem guarda dinheiro no Brasil hoje? Uhum. Quando eu acabo colocando compulsoriamente, eu acabo garantindo você de ser louco de você mesmo. Exatamente. Né? Então, assim, fora que com o tempo esse valor ia acabar sendo colocado como salário e você ia contar, você acaba usando ele mesmo como salário, não como um fundo. É muito maluco isso, porque a gente não tem essa cultura de poupar, enfim, a gente acaba ainda Sim. precisando de instituições. Por isso que eu acho que a carteira assinada hoje ainda acaba sendo um grande trunfo. Acaba sendo um emprego público, ter a certeza, né? Acaba sendo uma coisa muito legal. Eu sempre, desde muito pequeno, acho que eu tive essa chavinha logo do início. Por isso que eu te falei, sempre empreendi, trabalhava lá, fazia outras coisas fora. Cheguei a fazer desenho para shapes de skate, para um determinado grupo e tal. Bom, infelizmente nosso tempo já está esgotado. Vou fazer uma última pergunta justamente falando de futuro, né? O futuro da criação, né? Se é que a gente pode prever alguma coisa com inteligência artificial avançando aí, né, a passos largos, como é que você enxerga o futuro da criação, principalmente em agências, né? A máquina será um parceiro, um competidor? Como é que você vê essa questão da máquina e inteligência artificial? Se eu te falo como pessoa ou como empresário? Eu acho que primeiro como pessoa. Eu acho terrível. Eu acho que vai ter demissão em massa, fogo no céu. Eu acho que vai ser horrível. Mas lado como profissional e como dono de agência, quem estiver na frente operando essa linha vai saber trabalhar melhor. Exato. Evidentemente que a IA está praticamente só 2 anos, mas hoje muito trabalho que eu faria com mais pessoas eu já consigo reduzir com menos pessoas usando IA. Uhum. Não vai acabar o mercado, né, mas vai reduzir bastante. Uhum. Talvez essas pessoas vão ter que se reinventar. Exato. Né? O que a gente acha que é hoje, tá, eu nunca vi, olha que eu participei da primeira revolução, que é quando saiu o pessoal da prancheta e foi pro computador. Foi. E muita gente não conseguiu fazer esse movimento. Uhum. Né? Mesmo assim, foi uma coisa mais gradual. Agora não, é muito rápido. Uhum. Cada dia sabe, você acabou de ter uma ferramenta nova que você não conhece e tem alguém usando e passando na tua frente. Legal. E aí, enfim, eu acho que sim, vai servir para muita gente, mas vai acabar tirando muito emprego. Sim. Acredito que, de repente, tirando muito emprego, que nem o computador tirou muita gente da agência, acabou popularizando muito a propaganda uma vez que teve internet. Exato. Pode ser que acabe... Tem um achatamento, né? Uma migração, talvez. Uma migração para ter mais pessoas oferecendo serviço, mas não com estruturas muito grandes. Sim. Então, sim, esse é um caminho que eu acho que pode ser possível. Dentro do pessoal, e como profissional agência? Profissional agência, eu estou falando até mesmo marketing. Você pega 2 planilhas, você manda ele analisar, ele já analisa para você. Exato. Faça uma relação de crescimento. Putz, você podia passar uma tarde. Uhum. Ontem mesmo eu estava preenchendo um formulário. Putz, chato pra caramba. Peguei meus dados, joguei o formulário, falei, preenche para mim. Putz, já perdi ali, sei lá, uma meia hora que eu ganhei. E isso são pequenas funções, né? Exato. Quem morreu o Office Boy, porque o aplicativo faz tudo, muitas funções vão acabar vai mudar, né? Qual o futuro? Eu acredito que vai ser cada vez mais automatizado. Mas voltando ao exemplo que eu falei da musa, da beleza, existe uma questão que muitos dos clientes ainda vão ter dificuldade de falar. Essa compreensão do que eles querem de verdade, e até mesmo para operar IA, acho que é o grande diferencial. Exatamente. Até porque, por uma vez, briefs cada vez mais curtos, mais corridos, e você tem que conhecer a pessoa, conhecer o produto e entender o que você vai fazer logo. Exato. E a pessoa não tem tempo para errar. Hoje a gente vive uma vida de agência muito pressionada. Pois é. Mais parecido com o banco do que com uma agência. Mas a gente acaba ficando apaixonado, né? Minha área também é muito assim. Eu trabalho com locução e muitos colegas preocupados com essa questão da inteligência generativa focada também na locução, né? Que sai uma locução natural. E eu utilizo disso. Né? Eu faço isso. Eu podia contratar 3, 4 profissionais para um determinado serviço, eu vou fazer com inteligência artificial. Se o cliente efetivamente, dependendo da peça, claro, você tem que fazer as ressalvas, né? Se eventualmente o cliente não estiver satisfeito, aí a gente vai partir, em definitivo, para a contratação de uma mão de obra dentro daquele perfil que a gente imaginou também para aquela peça. E aí vem a questão da regulamentação, né? Exato. Você pega, no caso dos dubladores aí. Dubladores, exato. É uma coisa que tá aí. Sim. Tá literalmente aí, né? Já tá batendo na porta. Você pode ouvir todos os atores hoje em voz original, criados por IA. Natural, sim.
E aí eu vejo, às vezes, nossa parte da comunicação acabando virando como frentista de posto de gasolina, que é uma coisa inútil, mas que a gente acaba tendo, por regulamentação, ter. Exato. Cobrador de ônibus também é uma coisa inútil que a gente acaba tendo. Pode ser um dos caminhos também. Legal. Existe uma ala do governo que pensa nisso, né? Uma ala enfim, de regulamentar as coisas para não acabar com as profissões. Sim, isso é importante. E ainda, desculpa, último assunto. Imagina. Mas acho que o salário social vai chegar um momento, isso futuro, falando de futuro, que vai ser necessário, que não vai ter emprego para todo mundo. Exatamente. Mas quem isso fala muito disso é o Elon Musk, né, se não me engano. Musk, Suplicy falava isso? É, Suplicy. Ainda fala, né? Traz aí. Quando ele fala. Mas é pessoa gente finíssima também. Ótimo. Bom, pessoal, infelizmente a gente tinha papo aqui para mais de um podcast, com certeza, mas eu espero que através desse seja o start para que a gente tenha novos papos, trazer papo interessante, pessoas interessantes também, que possam agregar não só a feira, mas outros canais de comunicação aí que a gente acaba abraçando através da feira, como você mesmo falou, a importância de eventos como esse, que você realmente consiga participar cada vez mais, dando tete a tete, trocando experiências. A vida está aqui, não está no computador. Exatamente, saia dessa bolha, né? É importante durante o período, você vai, como o próprio Alexandre falou, é importante que você tenha conhecimento disso, mas viva o tete a tete, um bom papo, siga um pouquinho do conselho do italiano, ainda preserve certas culturas que com certeza você vai conseguir dosar isso na sua vida e vai ter resultados ainda melhores. Alexandre Ribaldi, professor de pós-graduação então do Centro Universitário Belas Artes e proprietário da Control D Publicidade. Obrigado pela sua participação. Se quiser deixar suas mídias sociais, os seus sites. Bem, eu como todo paranoico não tenho mídias sociais. Que bom. Eu só tenho LinkedIn, mas aí você vai achar facilmente por Ribaldi, minha família é pequena. Tá. Alexandre Ribaldi, então você me acha facinho. Qual ou Control D. É italiano. Então. É certo. Tá legal. Obrigado pela gente. sua participação, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E esperamos vê-los aí em novas oportunidades e que a gente possa se encontrar em novos eventos aí. Se Deus quiser. Já é. Ficamos então por aqui em mais esse episódio do segundo dia da Brasil Promotion. Voltamos amanhã com o terceiro dia, não menos importante, com vários entrevistados e pessoas ilustres falando dentro do seu métier, para que você conheça também um pouquinho mais do que as pessoas que fazem as marcas e que trazem os produtos e que são os expositores aqui também da Brasil Promotion. Até a próxima!